O Flamengo aceita, fecha negócio para vender jogador, mas o jogador diz não. Não quer sair do mais querido do Brasil. Vou falar sobre isso, mais detalhes sobre a situação envolvendo Marcos Braz na Europa. Marcos Braz ainda não retornou a solo brasileiro, ainda está em Portugal. Ontem tivemos a confirmação de Bruno Spindel sobre a venda de Diego Jesus para o Estrela Amadora de Portugal. Hoje o Flamengo, basicamente ontem, mas hoje na madrugada já na Europa, o Marcos Braz topou um negócio, o Flamengo fechou, mas o jogador se recusou a deixar o mais querido do Brasil. Eu vou falar sobre isso, vamos falar também sobre esse jogo, tudo sobre Flamengo e Corinthians daqui a pouco. A bola começa a rolar na Neoquímica Arena. Ontem a gente viu o Botafogo vencer e a 50 pontos, reassumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. Foi um confronto direto entre Botafogo e Fortaleza. Fortaleza vacilou, Botafogo venceu, assumiu a liderança, mas o Flamengo pode diminuir essa vantagem que o Botafogo nesse momento tem para o nosso Mengão queridão. Vou trazer todos os detalhes para vocês. Será que Carlos Alcaraz vai ser titular, Henrique? Será que o Tite pode colocar o Carlos Alcaraz como titular, que já ficou à disposição do técnico Tite para esse jogo de hoje? Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, deixa eu começar falando aqui já sobre essa tabela de Campeonato Brasileiro lá em cima, que está aí um pouco embolado ali do terceiro, quarto, né, colocado ali entre Flamengo e Palmeiras. Lembrando que hoje o Mengão queridão entra em campo e o Palmeiras também joga hoje contra o Atlético Paranaense. O Flamengo joga às 4 horas da tarde e logo depois o Palmeiras joga contra o Atlético Paranaense às 18 horas e 30 minutos, horário de Brasília. A classificação do Campeonato Brasileiro, nesse exato momento, está assim, ó, a parte de cima aqui, que interessa ao nosso Mengão queridão. Flamengo vencendo hoje vai ficar 3 pontos do líder Botafogo, que venceu ontem o Fortaleza por 2-0. Botafogo foi a 50 pontos. Fortaleza, que perdeu, ficou com 48 pontos nesse exato momento na segunda colocação, independentemente do resultado do Palmeiras contra o Atlético, Flamengo contra o Corinthians. Fortaleza se mantém na segunda colocação, porque Palmeiras e Flamengo, Palmeiras que está na terceira colocação e Flamengo na quarta colocação, ambos com 44 pontos. Apenas o critério de desempate ali pelo saldo de gols, que o Palmeiras tem um saldo positivo melhor, superior ao Flamengo. Dependendo dos resultados do jogo do Palmeiras, não sei, né, o Palmeiras pode tomar aí um 2-3, o Flamengo pode fazer uma, né, partida bacana, vencer de 2-3 também, pode assumir a terceira colocação. Mas independentemente do jogo do Palmeiras e Atlético Paranaense, o Flamengo vencendo vai a 47 pontos. Isso significa que fica 3 pontos do líder Botafogo. O Flamengo tem um jogo a menos, tá? O jogo da 17ª rodada contra o Internacional ainda não aconteceu. Ah, Henrique, mas a gente vai contar com esse jogo a menos? Sim, a gente precisa contar com esse jogo a menos. Por quê? Se o Botafogo está com 50 pontos, porque o Botafogo tem um jogo a mais. Se o Botafogo não tem um jogo a mais, ele estava com 47 pontos. Concordam comigo? Então a gente tem que contar com esse jogo. O Flamengo precisa se organizar com a chegada desses reforços para a gente poder realmente brigar lá em cima, se manter lá em cima, mano a mano, e na reta do Campeonato Brasileiro, conforme for se aproximando, o Flamengo chegar ao momento de assumir a liderança e dá pra gente chegar lá e conquistar sim esse título também do Campeonato Brasileiro. Então tá aqui Botafogo em primeiro lugar, 50 pontos, Fortaleza 48 na segunda colocação, Palmeiras na terceira colocação com 44. Depois vem o Flamengo na quarta colocação, joga daqui a pouco, 4 horas da tarde, Flamengo e Corinthians, vou trazer a provável escalação para vocês daqui a pouco, também com 44. Depois vem o São Paulo, joga hoje, mas o São Paulo está com 41 pontos, vencendo aí, pode sim, né, dependendo do resultado do Flamengo, o São Paulo pode assumir a quarta colocação. O Flamengo não pode vacilar nesse jogo, o Flamengo não pode vacilar, porque se vacilar, o Flamengo pode descer uma posição aí. Depois vem o Bahia na sexta colocação ali, que os primeiros colocados ali, os 6 primeiros, que se classifica para a Libertadores 2025, o Bahia está com
39 pontos. Daqui para baixo temos o Cruzeiro, 38, o Vasco, aí vai 31 já. O Vasco tá subindo aí, saindo daquela zona da degola, diferente do Fluminense, né? O Fluminense aí deu uma saidinha ali, mas tá ali beirando ainda, é o último fora da zona por enquanto, com 24 pontos. Mas enfim, vamos em busca dessa vitória aí, que é muito importante para o nosso Mengão queridão. O técnico Tite Henrique deve aí escalar o Carlos Alcaraz como titular para esse jogo? A princípio, não, tá? Carlos Alcaraz deve começar aí no banco de reservas. O Tite fez algumas mudanças de última hora em relação à defesa, né? Tinha tudo para o Léo Pereira ser titular para esse jogo, só que o Léo Pereira foi diagnosticado com uma entorse, é uma lesão leve, mas né, que o tirou aí dessa partida. O Flamengo até comunicou em suas redes sociais que Léo Pereira sofreu uma entorse no joelho esquerdo e está fora desse jogo. Provável escalação do Flamengo, aqui temos o Rossi, Fabrício, Bruno e Davi Luiz, né, sem o Léo Pereira, Davi Luiz, Ayrton Lucas pela lateral esquerda, Varela pela lateral direita. No meio de campo ele vai com Eric Pulgar e Léo Ortiz, com Gerson mais um pouco à frente ali, centralizado, fazendo aquela posição de Georgian de Arrascaeta, e o trio de ataque com nosso artilheiro de volta, Pedro recuperado, vai para o jogo com Luiz Araújo e Bruno Henrique formando o trio de ataque ali, Pedro, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Tá aí, provável time do Flamengo. Então a tendência é que Carlos Alcaraz, o novo reforço do Flamengo, ganha aí alguns minutos no segundo tempo, para poder começar a pegar ritmo, se encaixar junto com a equipe do Flamengo, mesmo que o jogador esteja aí realmente bem fisicamente, estava jogando, treinando, mas precisa se encaixar, né, posso dizer assim, na filosofia do técnico Tite, né, para poder aí se encaixar nesse time. Tomara que ele não deixe, né, um dos nossos reforços fora. Flamengo não tem para esse jogo, né, 7 desfalques. Tem a situação aqui de Matias Vinha, Cebolinha, que passaram por cirurgias recentemente. Léo Pereira, que eu já trouxe aqui para vocês de início, né, sobre a lesão no joelho. Gabigol, Arrascaeta, Michael e Dela Cruz, que estão aí no departamento médico também por conta de lesão muscular. Alexandro, que chegou novo reforço, foi regularizado, mas sem ritmo, não foi para esse jogo. Assim como Gonzalo Plata, que também não foi, mas ainda também não foi regularizado. O Flamengo tem 2 jogadores pendurados para essa partida, que são Ayrton Lucas e Léo Ortiz, com o segundo cartão amarelo, hein? Tem que ter muita atenção. Próximo jogo do Brasileirão é contra o Vasco, no dia 15, então vamos aí torcer para dar tudo certo para o nosso Mengão queridão. Tá aí a provável escalação do Flamengo. O que você achou sobre esse time? Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Léo Ortiz, Gerson, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro. Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Flamengo e Corinthians terá transmissão em TV aberta pela Rede Globo para quase todo o Brasil. Então fica ligadaço aí para não perder sequer um segundo desse jogo do nosso Mengão queridão. Mudando de assunto aqui agora, vamos falar sobre essa recusa de jogador que não aceitou se transferir para clube português, meus amigos. É isso mesmo. O Flamengo fechou ontem à noite, na calada da madrugada europeia, um acordo com o Rio Ave de Portugal para vender o meia atacante Matheus Gonçalves. O Flamengo aceitou a proposta do Rio Ave, que é de 5 milhões de euros por 50% dos direitos federativos de Matheus Gonçalves. O Flamengo achou a proposta bacana por se tratar de um clube que começa a se reestruturar, o clube que foi comprado agora recentemente pelo dono do Olympiacos da Grécia, que também tem clubes na Inglaterra, e o Flamengo viu com bons olhos essa venda de Matheus Gonçalves. Só que o jogador respondeu, tomou a decisão e disse não à transferência para o clube português. Matheus Gonçalves não aceitou a se transferir para o Rio Ave de Portugal. Lembrando que o Rio Ave, ele também fez uma proposta pelo garoto centroavante Felipe Lima, que inclusive foi relacionado para o jogo de hoje pelo técnico Tite. Justamente o Tite que pediu para não negociar o jogador. Lembrando que também a proposta para o Matheus Gonçalves, o Rio Ave, realmente concretizando essa compra de Matheus Gonçalves, seria a maior contratação da história da equipe portuguesa. Matheus Gonçalves não aceitou,
Vale ressaltar que, por outro lado, o Flamengo tem uma proposta do Red Bull Bragantino de 7 milhões de euros fixo, mais 1,5 milhão de euros em bônus por metas, por 70% dos direitos econômicos de Matheus Gonçalves. A proposta do Rio Ave é 5 milhões de euros por 50%. Eu acredito que o Matheus Gonçalves realmente aí esteja dando uma prioridade ao Red Bull Bragantino. No ano passado, o Matheus Gonçalves atuou pelo Red Bull por empréstimo. O Red Bull estava muito próximo de comprar o Matheus Gonçalves em definitivo. Quando chegou o Tite no Flamengo, daí então o Tite pediu para que o Flamengo não vendesse o Matheus Gonçalves, que ele ia contar com o jogador. E ele queria contar com o atleta agora nessa temporada de 2024. Hoje já estamos em 1º de setembro. E o Matheus Gonçalves quase não ganha oportunidade com o técnico Tite. Foi relacionado para o jogo de hoje. Isso não quer dizer, muitas das vezes ele nem relacionado foi. Desceu inclusive para o Sub-20, foi campeão do Mundial Sub-20 no último sábado, dia 25, justamente com a equipe Sub-20. Matheus Gonçalves vem se valorizando ainda mais depois desse título. O que vocês acham sobre essa decisão de Matheus Gonçalves? Ele fez certo? Realmente recusar se transferir para o clube português e posteriormente dando prioridade para o Red Bull Bragantino, onde ele tem uma ligação muito bacana, justamente com o técnico do Red Bull Bragantino, com a diretoria do Red Bull Bragantino. O Flamengo deveria negociar com o Red Bull Bragantino por essas cifras, ou realmente o Flamengo fez certo não aceitar a proposta do Red Bull e aceitar essa proposta do Rio Ave de Portugal? Seria uma porta melhor no Rio Ave ou realmente no Red Bull Bragantino o Matheus Gonçalves aí poderia ter mais oportunidade? Acredito que no Rio Ave o Matheus Gonçalves, por se tratar até o momento, né, a maior compra do clube português, ele poderia ser a estrela do clube, a estrela do time do clube de Portugal, o Matheus Gonçalves. Mas ele recusou. Vamos ver agora os próximos passos do Flamengo. Marcos Braz ainda está em Portugal, selando alguns detalhes de algumas vendas. Temos aí a venda do Igor Jesus, que já foi confirmada. Temos também a situação de alguns outros atletas que podem deixar o Flamengo, mas eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações do nosso Megão Queridão. Mas fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Matheus Gonçalves fez certo? Realmente não se transferir para a equipe portuguesa? Fique à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Daqui a pouco a bola começa a rolar, 4 horas da tarde, Flamengo e Corinthians na Neoquímica Arena, e vamos em busca dessa vitória, vamos em busca desses 3 pontos para a gente seguir brigando por esse título do Brasileirão. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.